Olá, vamos iniciar agora mais uma aula. Nessa aula eu vou falar algumas coisas para que você comece a entender o sono do bebê. Quando o bebê nasce, ele não sabe o que é dia e o que é noite. Ele estava lá no seu útero, simplesmente dormindo, então ele dormia e não precisava meio que acordar, dormia a hora que queria, às vezes dormia o dia inteiro, né? E aí ele não sabe o que é dia e o que é noite. E a gente é que tem que ensinar esse padrão de sono para o nosso bebê. Existe algo chamado ritmo circadiano, que é essa tendência de nós, que somos adultos já, sabermos o que é dia e o que é noite. A gente fica mais ativo durante o dia e à noite, conforme o sol vai baixando, vai caindo à noite, a gente começa a sentir sono. E é isso que a gente tem que fazer com que o nosso bebê entenda, essa diferença entre o dia e a noite. A rotina na casa, ela influencia diretamente a vida do bebê. Uma família que ela não tem rotina, que ela não tem bons hábitos, tudo isso vai influenciar negativamente na vida do bebê, certo? Então, por exemplo, uma família que ela dorme muito tarde, provavelmente o bebê também vai ter esse padrão de dormir muito tarde, de não ter hora para acordar. E isso não é bom porque confunde ele. Lembra que ele não sabe o que é dia e o que é noite? Então, você começar a instituir a rotina, você começar a ter hábitos saudáveis durante o dia e durante a noite, já começa a ajudar o seu bebê nessa diferenciação. Eu vou explicar bem direitinho como tudo funciona. Uma família que dorme muito tarde e que possui uma casa muito agitada, você vai ter igualmente um bebê muito agitado. O bebê ele precisa de tranquilidade para que ele consiga metabolizar tudo que ele está aprendendo ao longo do dia. É indicado que o bebê durma no máximo até as 20 horas da noite. Por quê? A partir das 17 horas, que é quando o sol está se pondo, o nosso organismo já começa a produzir a melatonina. A melatonina é o hormônio do sono. Quando o sol vai baixando, o organismo produz a melatonina e a gente começa a sentir sono. Por que isso já não é mais tão evidente? Devido à nossa rotina corrida, às luzes artificiais, a esse universo que a gente tem hoje, de uma vida totalmente corrida, a gente se adaptou a dormir muito tarde. Mas se a gente for pensar como era antigamente, na época dos nossos pais, na época dos nossos avós, que geralmente as famílias se reuniam para jantar às 17 horas e às 18, 19 horas já estava todo mundo dormindo. Por quê? Eles acompanhavam o ritmo do sol. E o ritmo circadiano é justamente isso, o ritmo do sol. Acordar quando o sol nasce e dormir quando o sol se põe. Mas devido à nossa correria, ao nosso dia a dia, à evolução, a tudo que foi criado, né, as luzes artificiais, a gente perdeu um pouco isso, mas o bebê não. Então, quando o sol se põe, que já começa a ser noite, o bebê vai sentir sono. E se você não tem uma rotina, se você não tem uma preparação para que esse bebê, na hora que ele sinta sono, ele comece a dormir e engrene aí num sono de 4, 6 horas seguidas, que é geralmente o que o bebê dorme, e após isso geralmente tem um despertar, né, quando eles são muito novinhos, quando eles são recém-nascidos, até 3 meses ainda é nesse ritmo. Então, quando a família não sabe disso e não começa a instituir uma rotina e preparar o ambiente, preparar a casa para que quando o bebê sinta sono, ele durma, o que acontece? Às 18 horas o bebê começa a sentir sono. E aí a família não percebeu isso, não preparou o ambiente. O bebê vai sentir sono e muitas vezes está naquela correria, a mãe está fazendo um jantar, ou tem uma outra criança gritando em casa, ou o pai está brincando, estimulando a criança, ela não dorme. O que acontece? O bebê fica muito estressado, porque ele sentiu sono, não conseguiu dormir, encheu o corpo dele de cortisol, que é o hormônio do estresse, e aí ele vai ficando cada vez mais estressado, porque ele queria dormir e isso não foi identificado. E aí você vai ter que lidar com um bebê estressado, que chora para dormir, que grita muito, que não pega no sono rápido, simplesmente porque a rotina e o dia a dia e o ambiente não estava adequado na hora que ele sentir sono. Então é isso que eu vou ensinar para você hoje, como você identificar esses momentos que o bebê tem sono, para que o ambiente esteja adequado e você consiga colocar ele para dormir. Porque o que pode acontecer também, 18 horas o bebê sentiu sono, você botou ele para dormir. E aí ele tira apenas uma soneca, dorme aí 2 horas seguidas e acorda. E aí vai dormir lá para 10, 11 horas da noite. Por quê?
Quando ele tirou essa soneca de 6, ele dormiu de 6 às 8. Aí, às 8 horas acordou. Aí você vai brincar com o bebê, aí você vai dar um banho. Ou seja, o bebê acordou e você deu um banho e ele despertou. Quando, na verdade, você teria que ter dado esse banho bem antes do horário dele sentir sono. Porque quando ele despertasse esse horário, seria um leve despertar, você ia dar um mamar ou uma mamadeira. Geralmente eles despertam por fome, principalmente quando eles são recém-nascidos. Até os 6 meses ali, eles geralmente estão despertando por fome. E aí, não estava tudo ajustado, o bebê desperta. Se tivesse tudo ok, conforme eu vou dizer adiante como é que funciona, o bebê ele iria despertar, você iria dar mamar e ele ia voltar a dormir rapidamente. Porque é assim que acontece com os bebês. E aí você pode dizer, mas meu bebê só dorme às 23 horas. Pode procurar que existe algum padrão, algum adulto com esse padrão de sono, que a casa fica movimentada até tarde e aí vocês dormem tarde e consequentemente o seu bebê também. Eu quero que vocês entendam que o bebê ele é reflexo, o bebê ele é espelho. Os pais vão agir e o bebê vai ser aquilo que os pais refletem. Não tem como o bebê ser diferente dos pais, porque o bebê é reflexo. O que você fizer, o seu filho vai aprender. Então, se você quer, se é da sua vontade que o seu bebê durma mais cedo, se você acha interessante isso, então você vai ter que ajustar algumas coisas que eu vou te falar agora. Não existe nenhuma pesquisa que diga que é melhor para o bebê dormir às 8 horas da noite, ou às 7 ou às 6, do que ele dormir 10, 11 horas da noite. Mas o fato é, se o seu bebê não dormir no horário que ele sente sono, e ele vai sentir sono nesse horário devido à produção de melatonina, conforme eu já expliquei anteriormente, você vai ter que lidar com o bebê estressado. Por isso, é muito importante para você começar a ajustar a rotina do seu filho nesses momentos, para que ele engrene no sono maior quando ele já está sentindo sono no início da noite. Eu já quero te alertar para o seguinte: se você está grávida ou tem um bebê recém-nascido, ótimo, é mais fácil você aplicar tudo o que eu vou falar do que uma pessoa que já tem um padrão. Então, por exemplo, o seu bebê tem 4, 5 meses e você já tem a sua rotina, e aí você quer mudar. Não é do dia para a noite que você vai conseguir mudar. Pense bem que o seu filho já está habituado a seguir a rotina que você e a sua casa têm. Então, se você quer instituir uma nova rotina para o seu filho, é necessário paciência. Não é do dia para a noite. Muitos pais podem tentar 1 ou 2 vezes. Não vou mais fazer não porque não dá certo. Não é assim. Pense em você, por exemplo, que você é uma pessoa que está adaptada a acordar pela manhã às 9 horas da manhã. E aí um belo dia você arruma um trabalho e você precisa chegar nesse trabalho às 8 horas da manhã. Porém, você mora longe e aí você tem que acordar às 6 da manhã. É uma mudança bem brusca, né? Uma pessoa que acordava às 9, passar a acordar às 6. Então, com o seu bebê é do mesmo jeito. Requer paciência, requer muitas tentativas. Você vai precisar tentar até que ele realmente se adapte a essa nova rotina. Mas quando você conseguir isso, os benefícios serão inúmeros, porque você vai ter um bebê tranquilo, que dorme rápido, você vai ver os benefícios. Vai ser difícil no início, talvez seja difícil, mas com o passar dos dias, conforme você vai tentando, de um dia para o outro você já vai vendo a evolução, você já vai vendo a diferença. Você começou hoje. Então hoje foi muito difícil instituir essa rotina, né? Mas amanhã você já vai ver que o bebê já estava um pouco mais tranquilo. No dia seguinte você vai ver que o bebê já dormiu um pouco mais rápido. E assim sucessivamente. É um passo a passo que requer paciência, requer você saber o que você está fazendo e você querer fazer. Mas saiba que vai dar certo. E outra coisa, não existe receita de bolo. Não é porque o meu bebê dorme de 6 horas da noite que o seu tem que dormir de 6 horas da noite. Não. O que eu vou te ensinar são técnicas que você vai usar na sua casa, mas de acordo com a sua rotina, com o que é capaz, com o que é possível você fazer. Não vai ficar se torturando, porque o bebê da fulaninha dorme às 6 e eu usei a mesma técnica e o meu bebê precisa dormir às 6. Não é assim. Você pode melhorar a sua rotina e ajustar a casa, mas isso vai ser uma construção e você vai adequar de acordo com as suas possibilidades. E a gente vai aprender tudo isso. Mas vamos lá, como instituir o ritmo circadiano? Como eu vou mostrar para o meu bebê o que é dia e o que é noite? Primeiro, o bebê nasceu, ele não tem nenhuma noção do que é dia e o que é noite. Deixa o bebê fazer as sonecas ao longo do dia em um ambiente que tenha claridade da luz. Gustavo sempre fez a soneca dele dentro do carrinho, na sala. Então eu abria todas as janelas e colocava ele na sala.
tinha o ritmo normal da casa, não era barulho, porque ninguém merece dormir em barulho, você não consegue dormir em barulho, não é porque seu bebê vai ter que conseguir, como algumas pessoas dizem, não. Mas eu colocava ele no carrinho e tinha a luz ambiente, a luz solar, e a gente tinha o ritmo normal da casa, de tipo, ter alguém na cozinha fazendo alguma coisa sem muito barulho, claro, gente, sem estar batendo, quebrando o prato, né? Porque isso acorda o bebê. Mas ele, para entender o que era o dia, que ele sentia aquela luz, e durante a noite a gente já acalmava todo o ambiente, né? Apagava todas as luzes. Então, saia com seu filho, coloque ele no colo e vá dar algum passeio. Não é porque ele é recém-nascido que tem que ficar 100% trancado dentro de casa. Não, você pode passear ao ar livre, desde que ninguém pegue nele, né? Até porque é muito novinho. Não é passear em shoppings, em restaurante, em local com aglomeração, cheio de gente, não. Mas você pode dar um passeio em um parque, você pode fazer uma caminhada matinal, porque aí você já vai mostrando para o seu filho que aquilo é dia, que durante o dia existe movimentação, que durante o dia a casa está se movimentando, que durante o dia é diferente da noite. A noite é algo mais quieto, mais silencioso. Então, o bebê vai começar a perceber essa diferença. Então, mostre o dia para o seu filho. Vai no quintal, dá um banho de sol nele, né? Fica ali um pouco com ele exposto à luz solar, vai mostrando isso. E assim você vai conseguindo mostrar para o seu filho, instituindo o dia e a noite. E se meu filho troca o dia pela noite? Você vai trazendo ele para essa realidade aos poucos. Conforme eu já falei antes, você vai mostrar, né, o que é dia, vai mostrando isso para ele. E, por exemplo, se ele dorme, tem bebês que trocam mesmo e querem dormir 4 horas seguidas durante o dia, você vai acordando. Então, se o seu filho dorme 4 horas seguidas, você acorda 20 minutos antes. E cada dia você, 10 minutos antes, a cada dia você vai acordando ele 10, 15 minutos mais cedo. Mas deixa aí ele fazer um sono de 2 horas, porque recém-nascido geralmente dorme muito mesmo. Eles precisam dormir, eles dormem cerca de 20 horas por dia, ou seja, só fica 4 horas acordado. Claro que não é 20 horas seguidas, né? Mas mama, fica ali um pouquinho e já dorme. É normal dos recém-nascidos até 3 meses eles têm esse padrão meio louco. Mas você já pode, se ele dorme 3 horas seguidas, você acorda 10 minutos, 15 minutos antes, todo dia, um pouquinho mais cedo, que é para ele ir se adaptando. Não vai manter o seu bebê acordado direto, porque isso não é bom. Ele fica mais estressado. Não é como o pessoal de antigamente diz, que o bebê vai ficar acordado e vai dormir mais à noite. Não, pelo contrário. Você vai ter que lidar com o bebê muito mais estressado depois, porque você vai encher o corpo dele de cortisol e ele não consegue relaxar. Ele ainda não sabe dormir, então ele precisa estar muito tranquilo para conseguir pegar no sono. Se ele está estressado porque ele está com muito sono, ele não consegue relaxar. É inversamente proporcional essa técnica, não dá certo. Então, vai acordando ele aos poucos e deixa ele tirar as sonecas dele durante o dia. Os sonos do bebê geralmente é bem fragmentado. As sonecas durante o dia vai reduzindo conforme o bebê vai crescendo, tá? Então, conforme o bebê vai ficando mais esperto, vai passando os meses, menos sonecas durante o dia ele vai tirando. É normal, por exemplo, um bebê de 1, 2, 3 meses dormir muito durante o dia. Já um bebê de 5, 6, 7 meses, ele vai reduzir bem mais as sonecas. Ele vai ter aí 1, 2, 3 sonecas no máximo, um bebê de 7 meses durante o dia. Então, conforme o bebê vai crescendo, as sonecas durante o dia vão diminuindo. O bebê ele pode ter despertar noturnos até 2 anos. Então, até os 2 anos é normal o bebê ter despertares noturnos, é normal o bebê acordar. Mas como são esses despertares noturnos? O bebê vai dormir e aí ele acorda com fome, mama, ou na mamadeira ou no peito, né? Não sei qual a forma que você está utilizando na sua casa. E logo em seguida volta a dormir. Esse despertar, isso é normal. Não é aquele bebê que acorda de meia-noite e fica acordado 1, 2 horas e só vai dormir lá para 2, 3 da manhã. Isso aí não é normal. Mas o bebê acordar, mamar e voltar a dormir, isso é normal até 2 anos de idade. É super comum. Sempre lembrando, quanto menos despertares, também os despertares vão ser menor. Quando é recém-nascido, esses despertares é a cada 1, 2 horas. Quando ele já tem 6, 7 meses, ele vai acordar 1 vez à noite, 2 vezes, né? Vai depender aí do bebê. Até 3 vezes à noite é normal, dependendo da idade do bebê, um bebê de 3, 4 meses acordar para mamar. Mas sempre nessa sequência, acorda, mama e dorme, de forma rápida. E para finalizar, eu quero dizer que o sono do bebê é dividido em 2 estágios, para que você entenda por que o seu filho acorda tanto. O sono REM, que é aquele sono mais leve, que é quando o bebê está pegando o sono, e o sono no REM, que é aquele sono mais pesado. Então, o bebê, o sono dele é dividido nesses 2 estágios.
Nós adultos temos o nosso sono dividido em 5 estágios, então ele fica no sono leve, aí vai um pouquinho mais profundo, um pouco mais profundo e assim sucessivamente, até voltar para o sono leve. Esse ciclo de sono, ele se repete várias vezes durante a noite, mas o sono do bebê, ele só tem 2 estágios, o leve e o pesado. Então, depois desse sono pesado, já vai voltar para o sono leve. A cada 1 hora e meia, esse ciclo de sono se repete. Então, é por isso que o sono do bebê é mais fragmentado. Ele está no sono leve? Se algo incomodar ele durante a transição do sono leve para o sono pesado, que é uma roupa apertada, frio, calor e fome, que geralmente é fome, é por isso que ele desperta. É por isso que o bebê vai acordar, porque ele sente fome. E aí, a única coisa que sacia a fome é a comida. Então, ele precisa mamar para voltar a dormir. Então, é por isso que ele acorda mais vezes. O estômago do bebê é pequeno, ele vai se alimentar, fez xixi, transpirou, acabou aquele alimento. Então, quando eles são recém-nascidos, eles mamam muito e acordam muito. Por isso, a transição do sono é muito rápida, só tem 2 estágios, enquanto o adulto tem 5 estágios, vai demorar bem mais para despertar, né? Um sono profundo realmente. E o bebê não. 2 estágios, quando vai fazendo a transição, sente fome, o bebê desperta, mama e volta a dormir. Conforme o bebê vai crescendo, então lá para 6 meses de idade, que é quando deve se iniciar a introdução alimentar, sempre respeitando os sinais de prontidão, né, que é quando o bebê está sentando, já consegue pegar objetos, tem interesse pela comida, aí inicia-se a introdução alimentar, o bebê ele, depois de um tempo, claro, ele já vai estar comendo bem melhor, então com certeza esses despertares noturnos eles vão diminuindo, porque vai estar com a alimentação bem estabelecida, o bebê vai ter uma rotina ajustada, o bebê vai ter tirado as sonecas durante o dia, que a gente vai ter um módulo só sobre isso, de como tirar as sonecas, como fazer o bebê tirar umas sonecas durante o dia, que ajuda no sono noturno. Então tudo isso colabora para que o bebê tenha noites de sono tranquila e com cada vez menos despertares noturnos. Se o bebê está bem alimentado, não tem nada que incomoda, ele tem uma rotina bem ajustada, a tendência é que cada vez mais o bebê durma a noite inteira. Estamos finalizando agora essa aula e na próxima aula a gente vai falar sobre a rotina noturna do bebê. Como fazer essa rotina noturna para que o seu filho durma mais. Então, até a próxima aula.